Saúde a igreja com a paz do Senhor. Glória a Deus, como é bom estarmos aqui mais uma vez. Quero convidar a igreja para lermos a palavra de Deus. Se encontra no livro do profeta Ezequiel. Aleluia. A primeira visão dos querubins, profeta Ezequiel, capítulo de número 1. Estarei fazendo menção do versículo de número 1 até o 10. Mas vamos ler apenas o versículo de número 10. Aleluia. Glória a Deus. Ezequiel, capítulo 1, versículo 10, que diz, quem encontrou, diga amém. Glória a Deus. E a semelhança do seu rosto era como o rosto de homem. E a mão direita, todos os 4 tinham rosto de leão. E a mão esquerda, todos os 4 tinham rosto de boi. E também rosto de águia, todos os 4. Amém? Soberano Deus, maravilhoso e eterno Pai, Senhor, tua igreja, Pai querido, já orou, juntamente com teu servo, Pai querido, Senhor, para que o Senhor viesse falar conosco, mais uma vez, através da tua palavra. Não obstante, o Senhor tem falado, ó Deus, através dos louvores, mas, ó Deus, neste momento, é o momento considerado, o melhor momento, ó Pai querido, em que passamos em um culto, que é o momento de ouvir a palavra pregada. Senhor, ó Deus, quanto a mim, Senhor, Pai querido, Pai santo, eu me declaro, ó Deus, total dependência do teu Espírito. Pai querido, nada posso fazer, nada posso falar sem a unção, sem o poder, sem, ó Pai querido, a autoridade do teu Espírito Santo. E ainda que se eu falasse, Pai querido, não causaria nenhum efeito, mas debaixo da unção do teu Espírito Santo, a tua igreja, Senhor, ouvirá a tua voz nesta noite. Pai, é o que pedimos, ó Deus, te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Por não podeis assentar, adorando o nome do Senhor. Não vou dizer assim que você sente tocado pela palavra de Deus, porque já ouvimos aqui mensagens cantadas nesta noite, aleluia, que é Deus falando aos nossos corações. Então eu não vou pedir para você adorar nem glorificar, eu vou pedir a você que continue adorando e continue glorificando a Deus. Aleluia, bendito e santo é o nome do Senhor, que vive e reina para todo sempre. Eu gostaria que você falasse assim comigo, somente uma vez. Uma visão cristocêntrica. Mais uma vez, uma visão cristocêntrica. Guarda aí no cantinho do teu coração, da tua mente, e vamos ouvir a voz de Deus. Estamos diante de uma passagem que fala sobre a vida de um povo eleito. Fala sobre a vida de um profeta chamado por Deus, mas acima de tudo fala de um Deus criador dos céus e da terra. E esse Deus está aqui nesta noite. Quem veio para adorar, eu acredito que já pôde sentir esta presença gloriosa. Aleluia, glória a Deus, porque quando sentimos esta presença é impossível ficar calado. É por isso que a igreja já glorificou, a igreja já adorou, a igreja já louvou, porque estão sentindo esta presença gloriosa. Aleluia. Mas nesta noite, ao falar deste Deus, eu quero recorrer ao primeiro versículo que está escrito no livro do profeta Isaías, a qual nós abrimos nossas Bíblias, e está aqui, está também ali no telão, que diz: e aconteceu no 30º ano, no 4º mês, no dia 5º do mês, que estando eu no meio dos cativos. Aonde ele estava? No meio dos cativos. E estando ele no meio dos cativos, vamos ouvir, vamos ver o que aconteceu. Mas era um profeta
Como um profeta vai estar entre os cativos? Se ele estava entre os cativos, é óbvio que ele estava em um cativeiro. Eu quero nesta noite destacar algo, que existe muitas vezes momento em que nós, mesmo sem fazer por merecer, às vezes encontramos em um cativeiro. Mesmo sem merecer, às vezes nos encontramos no deserto. Às vezes nós estamos trancados, estamos em um cativeiro, enquanto nós não devemos estar ali, enquanto nós não deveríamos estar ali. Mas se alguém que está à nossa volta, às vezes entra pela contramão, automaticamente, nós que estamos na linha de frente, nós que eu digo, é eu, você que está em comunhão com Deus, automaticamente também entra neste mesmo cativeiro. Amém? Vai meditando nesta palavra. E foi justamente o que aconteceu com o profeta. O profeta não havia feito algo a qual levasse ele estar no cativeiro, mas por ele estar no meio de um povo que entrou na contramão com Deus, e este povo foi levado para o cativeiro. Agora um homem de Deus, um homem que andava na presença de Deus, um homem que ouvia a voz de Deus, também se encontrava em um cativeiro. Mas estando ele no cativeiro, nós vemos nesta noite, nós vamos aprender algo. E estava ele no meio dos cativos, junto ao rio Quebar. Se abriram os céus. Não importa se devendo ou não, você se encontra no cativeiro. Uma coisa eu quero te dizer nesta noite: se você ainda reconhece o senhorio de Deus, e se você reconhece que é dependente de Deus, se você reconhece que apesar de você ser falho, que apesar de você ser humano, e como humano que somos, não conseguimos ser perfeito, os céus podem abrir sobre a tua vida nesta noite. Estando ele no meio dos cativos, de repente o céu se abriu. Como o céu vai se abrir para um povo que está no cativeiro? Nesta noite eu aprendo dentro desta palavra que ele estava no cativeiro. O povo de Deus estava sendo disciplinado. Às vezes nós somos disciplinados pelo homem. Não tenho nada contra homem de Deus que foi colocado para fazer a obra de Deus, mas quando esse não disciplina, o próprio Deus disciplina. Mas sendo disciplinado pelo homem, ou sendo disciplinado por Deus, eu quero te dizer uma coisa: Deus pode até te disciplinar, mas Ele não te abandona. Ele não te abandona. Ele está contigo nesse cativeiro. Se Ele disciplina você, se nós passamos por alguma disciplina de Deus, basta apenas estarmos arrependidos, basta apenas estarmos na presença do Altíssimo, porque o céu poderá se abrir sobre a tua, sobre a nossa vida. O que eu aprendo aqui nesta noite: o povo estava sendo disciplinado por Deus, mas não obstante sendo disciplinado, Deus não o abandonou. De caia subnergue andou. Rabanchande quebia, riqueaçoure benderrébia. Quem está ligado já entendeu nesta noite esse mistério. Às vezes o homem esquece de você. O homem pode te abandonar, porque existe amigos por aí que está do teu lado quando a tua despensa está cheia. Existe amigo por aí que está do teu lado quando você tem dinheiro no bolso. Existe amigo por aí que está do teu lado quando tudo está indo bem, quando você está no auge. Mas quando a coisa arrocha para o teu lado, muitas vezes te deixa sozinho no deserto, esquece de você, não olha mais para o teu lado. Mas hoje eu falo de um Deus que jamais te abandonará. Jamais te abandonará.
Rabande kebia nagando, rabande kebia nagandaraba, urikia soubia na subia. E cai andou, rebende kebia, ayassou, rebende esse. A unção que envolve esta casa nesta noite. Se tu são somente se entregar ao Senhor nesta noite, e entender que nesta noite, apesar de algumas aflições que você está enfrentando, o Senhor está contigo neste caminho, você se liga no céu, esquece aquilo que você fez hoje, ou que você vai fazer amanhã. Se tão somente você fizer assim, o teu amanhã vai ser melhor, porque Deus vai te sacudir pelo poder da palavra aqui nesta noite. O céu, abriu o céu, e eu vi visões de Deus. Quem tem visão de Deus aqui nesta noite, não consegue ficar calado. Você não pode ver com o teu olho material, mas se tu fechar o teu olho e usar o olho da fé nesta noite, eu só quero chamar você para fazer neste momento uma reflexão. Aqui está este fio dessa caixa de retorno. Se você pegar nele desencapado, ele não estiver ligado na fonte, nada você vai sentir. Mas se você pegar neste fio e ele estiver ligado na energia, você vai sentir tocado, você vai ser energizado. Assim eu quero profetizar na tua vida. Se você estiver ligado na fonte que é Jesus, tu serás energizado pelo poder do Espírito Santo que está aqui nesta noite, e ele quer te sacudir para uma vida real, para uma vida de adorador, para que a tua adoração não fique aqui dentro, mas entra além do véu, penetra além do véu e entra diante do trono, e você sente a presença gloriosa que envolve este lugar nesta noite. A visão do céu, você não vê com o teu olho, mas você pode sentir o tocar. Você pode sentir quando ele te toca. Eu creio que muitos aqui já foi tocado nesta noite. Aleluia. Principalmente aqueles que vêm para adorar em espírito e em verdade. Você já foi tocado nesta noite. E quem é tocado pelo Espírito Santo, ele sente alegria que o mundo não pode dar. E o efeito, a consequência desta alegria é glória a Deus, é aleluia, é santo, santo, santo. É aquele que está sentado no trono. Versículo de número 2. Pode colocar aí no telão. No 5º dia do mês, no 5º ano, no cativeiro do rei Joaquim, Ezequiel, veio expressamente a palavra do Senhor. O versículo 3. Veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote na terra dos caldeus, cujo ao rei junto ao rei Quebar, junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Quando olhamos para o livro do profeta Isaías, que antecede o livro a qual nós estamos pregando, no versículo de número 59 está escrito: eis que as mãos do Senhor não está encolhida. E se a mão do Senhor não está encolhida, ela está sobre a tua vida. Não importa o momento que você está vivendo. Se você atravessa pelo deserto, a mão do Senhor está sobre ti. Se você está no cativeiro, tendo você culpado ou não sendo, porque o que nós merecemos mesmo é estar no cativeiro, é sofrer, mas cujo a misericórdia de Deus, louvado a Deus pela misericórdia de Deus, que é a causa de não sermos consumidos. Ele usou de misericórdia, e o que era para vir sobre nós foi sobre ele, e na cruz do Calvário ele pagou o alto preço, e aleluia, e o poder da morte na cruz do Calvário foi efetuado sobre mim e sobre você, e hoje temos liberdade para adorar a Deus. Agora cumpre-se a palavra: se a mão do Senhor não está encolhida, ela está sobre a minha e a tua vida. Não importa onde você estiver, a mão do Senhor está sobre a tua vida.
E quando a mão do Senhor está sobre a nossa vida, olhamos para o versículo de número 4. Mesmo estando ele no cativeiro, olhei, e eis que um vento tempestuoso vinha do norte. Não, esta é forte. Quem está ligado já pôde entender. Eis que um vento tempestuoso vinha do norte. Você lembra o que aconteceu em Atos capítulo 2? Veio um som como de um vento que envolveu toda aquela casa. Veio um som como de um vento. Já deu para você perceber o que significa este vento? Este vento, aleluia, significa a manifestação do Deus Todo-Poderoso. E quando ele se manifesta, pode se preparar, porque algo sobrenatural vai acontecer sobre a minha e sobre a tua vida. O poder de Deus, a presença de Deus se manifesta aqui nesta noite para curar, para libertar, para salvar, para te renovar, para nos impactar pela tua presença. Sinta a presença dele aqui nesta noite. Um vento tempestuoso, simbolizando a presença do Deus, o Todo-Poderoso, a manifestação do Deus Todo-Poderoso, a qual nós adoramos. Com fogo, olha só, grande nuvem, e uma grande nuvem, com um fogo a revolver. Com fogo a revolver-se. E um resplendor ao redor dela, e no meio uma coisa como de cor de âmbar, que saía dentro do fogo. Você lembra? No Monte Horebe, o que saía de dentro do fogo? Você lembra o que saía de dentro do fogo no Monte Horebe? Quando Deus se manifestava, a voz do Deus o Todo-Poderoso. E Ele está nesta noite se manifestando dizendo: eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Jacó, o Deus de Isaque. Se tu é filho de Abraão pela fé, este mesmo Deus se manifesta nesta noite para te dizer: tu não estás sozinho nesse deserto. Tu não estás sozinho nesse deserto. Ainda que às vezes fazemos por merecer, e às vezes recebemos da parte de Deus alguma disciplina, mas eu quero te dizer uma coisa: Deus jamais te abandonará. Ele está com você nesta noite. Como eu citei, uma visão cristocêntrica. Jesus, Ele é o centro desta palavra. E aprendemos no livro Evangelho, conforme escreveu João, e também nos evangelhos sinóticos, que Ele é chamado de pastor. Mas sabe o que faz o pastor? Quando alguma ovelha é fujona, quando eu falo na vida real, literalmente falando, pastor de ovelha, sabe o que ele faz quando as ovelhas são fujona? Ele quebra as tuas pernas, e após ele quebrar a tua perna, por certo ali ele coloca um pano envolto, ele faz um curativo para que ela venha se recuperar. Mas será que durante a tua recuperação, durante a tua disciplina, ele caminha levando as outras ovelhas para o rebanho para o pasto verdejante? E será que ele abandona aquela ovelha? Não. Enquanto o pastor está levando as ovelhas, aquela que teve as pernas quebradas e está passando por uma disciplina, fica mais perto do pastor do que as demais ovelhas. Sabe como ele faz? Ele abraça com a ovelha e ela anda pertinho do peito, ouvindo as batidas do coração. Eu quero te dizer uma coisa nesta noite: não importa o que você praticou, quem sabe por pensamento ou por palavra, mas se você já humilhou diante do Senhor, se você já se consertou diante do Senhor, é mentira de Satanás que Deus te abandonou. Sinta pertinho do peito o pulsar do coração do pastor aos teus ouvidos nesta noite, e as batidas do coração está dizendo que ele continua te amando, que ele jamais te abandonará. Aleluia.
Deixa eu adiantar. Quando chega no versículo de número 10, pode colocar o versículo de número 10. Aleluia. Glória a Deus. Se você não deu um glória até agora, eu não sei porquê, mas eu quero dizer uma coisa: te prepare, porque vai vir uma avalanche de poder sobre a tua vida. O labande keve na gandarábia, ai a subnergue andoura benderrécia. Se prepare, porque pode haver um Pentecoste aqui nesta noite. Aleluia. Eu já posso ouvir um som como de um vento. Eu já posso nesta noite sentir um vento tempestuoso se aproximando desta casa. Quem veio para adorar, seja nesta noite impactado pelo poder da presença de Deus. E a semelhança do seu rosto era como o rosto de homem. A semelhança do teu rosto era como o rosto de homem. Glória a Deus. Quando fala a semelhança do teu rosto, era a semelhança o rosto de homem, está apontando profeticamente para o evangelho conforme escreveu Lucas, que escreveu para os gregos, e ali ele é representado como homem. Aleluia. Ele é representado como homem, porque sendo ele Deus, ele então teve por usurpação em ser igual a Deus, mas humilhou, tomando forma de homem, e foi semelhante a nós, mas ele foi fiel até o fim, até a morte e morte de cruz. 100% homem, mas 100% Deus. E quando eu aprendo que ele é 100% homem e 100% Deus, eu quero te dizer, não se preocupe, não entrega a batalha por causa do sofrimento, por causa das lutas que você está enfrentando, porque ele passou pelo mesmo. Como homem ele sentiu a dor que você sente, como homem ele sentiu as aflições que você sente, como homem ele sentiu o cansaço que você sente, mas nem por isso ele deixava de buscar ao Deus Todo-Poderoso. Ele vivia em oração, ele vivia fazendo a obra do Pai, a qual ele foi enviado. E a semelhança do seu rosto era como o rosto de homem. Mas ele viu também a mão direita, todos os quatro tinham rosto de leão. Quando olhamos para o versículo 1 de Mateus, nós vemos que ele veio da descendência de Davi. Coloca em Mateus capítulo 1. Quando ele vê o rosto de leão, aponta para o evangelho de Mateus, a qual foi escrito para os judeus. E ele é representado como rei, ele é apresentado como leão da tribo de Judá. Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Sendo ele filho de Davi, o que ele deveria ser? Rei. Quem é o leão na selva? Rei. Aponta para o evangelho e aponta também para Cristo, o leão da tribo de Judá. Eu quero te dizer uma coisa, segundo a palavra de Deus, Satanás ele vive bramando como leão, procurando alguém que possa tragar. Ele vive ao derredor, procurando alguém que possa tragar, e a Bíblia diz que ele está bramando como leão. Mas eu quero te dizer uma coisa, o verdadeiro leão da tribo de Judá, ele está rugindo nesta noite à tua volta. E quando o leão ruge na floresta, os demais animais têm que bater em retirada. Quando o leão da tribo de Judá e rodeia ao teu redor, ao redor da tua casa, ao redor da tua família, e ele ruge para te guardar, os demônios têm que bater em retirada. Os demônios não têm outra alternativa a não ser voltar de marcha ré para o inferno, porque o leão da tribo de Judá está em teu redor para te guardar. E ele está aqui nesta noite. Ele está aqui nesta noite. Quem pode sentir nesta noite? Oh glória, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Voltamos ao versículo de número 10. Voltamos ao versículo de número 10.
Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. E a mão direita, todos os quatro tinham rosto de leão, mas ele viu também a mão esquerda, todos os quatro tinham rosto de boi. Mas o que significa isto? Parece uma visão, parece um pesadelo. Parece um pesadelo, mais um pesadelo do que uma visão. Mas eu quero te dizer uma coisa: as coisas de Deus parecem loucura para o mundo, mas para aqueles que foram salvos em Cristo, é o poder de Deus para a salvação. É o poder de Deus para a salvação. O homem natural não pode entender, mas sinta nesta noite o Espírito Santo iluminando nesta noite. Se verdadeiramente tu veio para adorar, Ele ilumina a tua mente, faz você pegar esta senha espiritual nesta noite e entrar neste mistério comigo. Aleluia. Olha só, a mão esquerda, todos os quatro tinham rosto de boi. Quando fala em boi, aponta para o Evangelho conforme escreveu Marco, que foi escrito para os romanos. E no Evangelho conforme escreveu Marcos, aponta Jesus como servo sofredor. Para que tivéssemos aqui, segundo a profecia do profeta Isaías, Ele sofreu, pelas suas pisaduras fomos sarados. O que acontece com um boi? Ele ara a terra o tempo todo, ele trabalha apenas pelo alimento, ele não tem um salário, ele não tem lucro nenhum, mas ele tem que trabalhar. Eu quero te dizer uma coisa, que Jesus, ele não veio para ser servido, ele veio para servir. Quando olhamos para o Evangelho de Marcos, aprendemos que no passado muitos homens de Deus, ao ouvir a voz de Deus, disse: eis-me aqui. Mas quando eu medito nesta profecia, eu contemplo alguém no céu se levantando, se despindo da tua glória, tirando de si a tua glória, o teu resplendor de glória. E foi ele agora quem disse: eis-me aqui, envia-me a mim, e eu descerei para ser servo e não para ser senhor. Tem muitos que não querem ser servo, mas eu quero te dizer uma coisa: olha o exemplo do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele veio para servir e não para ser servo, ou melhor, ele veio para ser servo e não para ser servido. O que acontece com boi, hoje tem pouco isto, mas no início os bois aravam terra, trabalhavam o tempo todo, e no final da vida, os próprios que ele servia, a própria família, o matava e ainda alimentava com a tua carne. O que eu aprendo com isso? Quando olhamos para o Evangelho conforme escreveu João, Jesus ele disse: a minha carne verdadeiramente é comida, o meu sangue verdadeiramente é bebida. Ele lutou aqui nesta terra. O teu ministério durou aproximadamente aqui nesta terra 3 anos e meio, mas durante toda a tua vida ele se entregou para ser servo. Mas no final da tua vida, quem sacrificou a ele foi os próprios que deveriam o guardar, foi os próprios que deveriam o receber, mas ele morreu. E agora, para que nós tivéssemos vida, alimentamos da tua carne e participamos do teu sangue. Parece uma loucura, mas na vida real, quando trabalha-se um boi o tempo todo, no fim ele morre e a tua carne é alimentada, a tua carne serve de alimento para aqueles que ele o serviu. Parece uma loucura, mas é uma verdade. Se eles não se alimentar, eles morrem fisicamente. Assim do lado espiritual, se você não alimenta do corpo de Cristo, você pode morrer, mas Jesus cumpriu esta palavra, quando na cruz ele morreu, o teu corpo foi lacerado, quando ele foi chicoteado, ao subir
subir no caminho do Gólgota, o chicote estrançado de couro e as pontas de ossos feriam as tuas costas, o sangue descia, passava pelas tuas pernas, caía nos teus pés, empoeirado pela poeira do deserto, e caía no chão. Mas quando aquele sangue caiu, nem a natureza pôde respeitar, nem a natureza pôde obedecer melhor. A Bíblia diz que a terra tremeu, o sol escureceu, as rochas se partiram ao meio, e este mesmo sangue veio sobre mim, veio sobre você. Será que dá para dar glória? Será para dar glória? Através desse sangue você foi lavado, você foi purificado para ser cheio do Espírito Santo. Decaia subidérgia. Oh meu Deus, a presença é forte. A presença é forte aqui nesta noite. Quem veio para adorar já pode sentir. Aleluia. Ele viu o rosto de um leão. Ele viu o rosto de um homem. Ele viu o rosto de um boi naquela visão. Mas só que ele viu também o rosto de uma águia. Quando ele vê o rosto de uma águia, quando ele vê a face de uma águia, aponta para o Evangelho de João, que é considerado teoricamente, que é considerado entre os estudiosos, entre os teólogos, como o Gênesis do Novo Testamento. Quando olhamos para o capítulo de número 1, disse: ele era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Eu creio que você já entendeu nesta noite, e você já pegou este mistério nesta noite. Quando ele vê naquele momento também a face da águia, aponta para o Evangelho de João, que foi escrito de uma forma universal, apontando ele não somente como leão, não somente como homem, não somente naquela visão como rosto de homem, mas ele contempla ele como Deus. E como Deus, ele é aquele que fez os céus e a terra. Ele é aquele que te comprou nesta noite com sangue e te trouxe para este lugar, para abrir o céu sobre a tua vida, para abrir o céu sobre a tua vida. Jesus, verdadeiro Deus. Jesus, ele é Deus. Ele é Deus. Ele não é simplesmente um rei, mas ele é o rei dos reis. Ele não é simplesmente um leão, mas ele é o leão da tribo de Judá. Então nesta noite, esta visão aponta profeticamente, justamente para o Salvador Jesus. E a tua palavra que o representa, os 3 evangelhos sinóticos, e o evangelho que foi escrito de uma forma universal de João, que o apresenta como Deus. E ele disse em Mateus 28:20: estarei convosco todos os dias. Se ele disse isto, o verdadeiro Deus está aqui nesta noite. O verdadeiro Deus está aqui nesta noite. Ele pode curar, ele pode batizar com o Espírito Santo, ele pode mandar renovo, ele pode salvar, ele pode libertar nesta noite. Eu quero deixar para a igreja esta palavra, e quero retornar nesta noite o microfone a quem é de direito. Amém? Glória a Deus.